Gente, me chamo Isaela. Irei falar um pouco agora sobre a chikungunya. O nosso documentário é composto por Isaela Santos, Amanda Mirelli, Amanda Dias, Casey Caroline e Paula Almeida. Bom, irei falar agora um pouco sobre o histórico da chikungunya. O vírus chikungunya, ele é uma doença provocada por um arbovírus, o qual possui um genoma de fita de RNA simples. Esse vírus ele tem como transmissor o mosquito Aedes aegypti e o Aedes albopictus. O primeiro relato em seres humanos, ou seja, o primeiro relato em que esse vírus ele contaminou seres humanos foi em 1953 e 1952. Esse primeiro relato ele ocorreu no leste do continente africano, onde hoje atualmente é localizado a Tanzânia. Já aqui no Brasil, os primeiros casos a serem confirmados foi no estado do Amapá e no estado da Bahia em setembro de 2014. Então, vale ressaltar que o vírus chikungunya ele habitua em ambientes que tenha um clima mais tropical. Meu nome é Casey e fiquei com a parte de fisiopatologia diagnóstica. Na fisiopatologia, o indivíduo está infectado pelo vírus da chikungunya. Ele tem de início sintomas clínicos virais e imunidade inata, que está relacionada com o aumento de citosina pós-inflamatório. No decorrer de 4 dias, nota-se uma diminuição do vírus no sangue e das dores articulares. No período de 5 a 10 dias, o indivíduo ele não apresenta mais o vírus, porém os sintomas podem ser constantes ainda. O estudo demonstra que 40% das pessoas que foram infectadas pelo vírus da chikungunya, elas progridem para uma doença crônica. Agora sobre um pouco do diagnóstico. A febre ela pode durar de 2 a 3 dias, uma febre intensa, tá certo? Dores nas articulações, conjuntivite. Conjuntivite, 30% dos pacientes que tiveram chikungunya tiveram conjuntivite. Então é tudo um conjunto até chegar ao diagnóstico da chikungunya. E eu venho aqui discutir um pouco sobre a chikungunya com Ramon, que é um profissional de saúde e de educação física. Ramon, você pode se apresentar, por favor? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário vocês estão vendo aí esse vídeo, mas gostaria de agradecer ao grupo aí pela presença, né, e participação aqui no trabalho de vocês. Então, como a Amanda falou, meu nome é Ramon, eu sou formado em Educação Física, né, parte bacharel pelo CAV, aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Logo em seguida, eu fiz um programa de residência, né, para a especialidade aí em saúde da família, atuando no município de Vitória, principalmente aí nas áreas de atenção primária à saúde, e logo em seguida aí nas questões para a parte de gestão, coordenação do NASF. Também a gente teve uma presença aí nas grandes questões da vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental. E depois, em seguida, eu fiz o meu mestrado. Então, meu mestrado ele foi todo relacionado para um paciente com chikungunya, né? Então, a gente viu uma alteração aí para a parte de exercício. Só que como eu trabalho desde a iniciação, né, no projeto com bioquímica, então eu vi algumas alterações aí de ordem celulares e moleculares, né, para esses pacientes, né, principalmente na relação de alteração do sistema antioxidante. Né, e agora finalizei o meu mestrado agora, esse ano, e já comecei dando sequência, ainda sim, para a mesma linha de pesquisa, né, para a parte de bioquímica e estresse oxidativo, só que agora com outro modelo. Né, então agora eu não fico mais com o humano, voltei para o modelo experimental com ratos, para a gente poder avaliar aí outros mecanismos para a parte comportamental e da nutrição. No período da epidemia, entre os anos de 2015 e 2016, quais foram os estados que mais ocorreu a confirmação da chikungunya? Então, agradeço aí pelo convite. Vê só, Amanda, essa tua pergunta é uma pergunta que ela deixa bem abrangente para a gente poder estabelecer, né, no período aqui do Brasil. Então, os primeiros casos, eles aconteceram no ano de 2014, certo? E principalmente aí nos meses de setembro, onde a gente consegue ver essa detecção, principalmente nos estados do Amapá, certo? E também no estado da Bahia. Em Feira de Santana, a gente começa a observar, né, esses números aí decorrentes pela febre chikungunya. Então, dados da vigilância epidemiológica, né, e da vigilância em saúde, a gente vem estabelecendo junto ao Ministério da Saúde que esses números eles cresceram, certo? Numa exponencial muito, muito grande, e principalmente, né, pela relação do Brasil ser um país muito tropical,
e isso ser um dos fatores para o ambiente do vetor, que no caso seria o próprio Aedes aegypti. Então, essa propagação, principalmente nos meses aí atrelados, né, quem teve a chikungunya, né, praticamente aí no finalzinho do ano de 2015, né, então a gente começou a observar esses estados aí entre novembro, dezembro, aí janeiro, fevereiro, março de 2016, a gente vê essa recorrente aí para esses números de casos. Então, alguns boletins, certo, começam a ver que praticamente na distribuição a gente teve aí quase 38.500 casos, certo, distribuídos aí em todos os 704 municípios, certo, e a vigilância epidemiológica ela traz semanas, né? Então, eu vou te dar informações relacionadas principalmente até aqui, o ano de 2018, onde a gente começa a observar que a própria semana epidemiológica, que dá, né, entre 2017 e 2018, a gente ainda teve uma relevância de 72.117 casos, certo? Então, a gente vê aí uma característica muito grande. É claro que algumas coisas elas são notificadas e subnotificadas, né? Eu acho que vocês aí introduziram, né, a relação das próprias fases da doença, né, na fase aguda, subaguda e crônica. Então, algumas pessoas elas têm, né, a presença do vírus, mas elas não apresentam uma sintomatologia. Então, acaba que essas subnotificações não acontecem, essas notificações não acontecem, né? Então, a pessoa não procura o centro de serviço de saúde e não tem como notificar junto, né, as plataformas que são disponíveis para a gente poder observar isso. Mas a gente pode acompanhar e ver que sim, torna-se um problema de saúde pública, né? Imagina aí praticamente todas essas 78 mil pessoas, né, que tenham, por exemplo, né, artralgia debilitante e que muitas vezes tiveram que ser, né, afastadas um pouco do trabalho, ou até mesmo elas perderam, né, algumas dificuldades, algumas maneiras, né, de até mesmo locomoção dentro da sua própria casa, né, estabelecer principalmente as mulheres, né, que procuram mais os serviços e são as mais notificadas. Então a gente começa a observar bastante isso, as mulheres sempre, né, falando das dores que são presentes nos serviços da casa, na tarefa domiciliar, na tarefa seja do trabalho. Então, a gente consegue observar um pouco sobre isso. E sobre o grupo de riscos, pessoas hipertensas, acima de 60 anos, qual o tratamento mais eficaz? Vê bem, Amanda, existe um manejo clínico do paciente com chikungunya, né, que ele também foi idealizado pelo próprio Ministério da Saúde, onde ele dá as recomendações. O interessante seria que esses pacientes, né, uma vez que já são de área coberta, então, por exemplo, o próprio médico da família ele tem acesso e sabe quem são os pacientes ali no seu território que são diabéticos, que são hipertensos. Então, essas pessoas poderiam já procurar atenção primária de saúde. Só que daí não acontece dessa forma, né? Então, geralmente, as pessoas que apresentam essa dor articular muito intensa, aquela febre, ela já procura atenção terciária. Vamos supor, no caso de Vitória de Santo Antão, se a pessoa ela mora no Maués, né, ela poderia procurar a unidade do Maués, ela já vai para o João Murilo. Então, a gente vê que essa notificação ela não acontece para esse bairro, ela já acontece para o João Murilo. Então, não tem como ter esse acompanhamento. Então, o que acontece? As medicações são os analgésicos aí para diminuição, né, que não podem ser utilizados, mas aí os anti-inflamatórios, que são alguns utilizados, os próprios, né, AINES também são utilizados no tratamento desses pacientes para diminuição da dor, certo? Não existe ainda um mecanismo, certo, em que paciente que é diabético, hipertenso, teria um cuidado maior. Acontece que perante a primeira fase, que é a fase aguda da doença, né, que dura aí em torno de 12 dias, aquele paciente, às vezes, ele não consegue, por exemplo, procurar um serviço, vamos supor, de um fisioterapeuta, porque a dor dele estaria lá muito limitante. Então, ou para o fisioterapeuta ou para o próprio sistema da saúde, né? Seja no posto, enfim. Então, não tem uma especificidade da recomendação para esse paciente específico. É a recomendação geral. E daí eu posso até te passar de uma recomendação que foi publicada no ano de 2017, né, que é uns artigos aí bem legais da Fiocruz, que é com o professor Carlos Brito, em que ele fala das recomendações, né, da Sociedade Brasileira de Reumatologia, né, para diagnóstico e tratamento da febre da chikungunya, e daí ele se subdivide esse material, né, em duas etapas, falando da recomendação do que é que tem que ser realizado, né, seja através disso, e existem sim alguns mecanismos aí que a gente pode estar utilizando com esses pacientes. Mas a forma de tratamento, ela é igual. É claro que assim, a gente vai ter que ter um manejo mais seguinte, né? Se altera, por exemplo, o pico de glicemia desse indivíduo, então ele também precisa relatar. Durante a chikungunya eu observei, né, um aumento, uma alteração. Acontece que é normal por ser uma doença aí de característica viral. Então pode ser que acometa o sistema imunológico e o paciente diabético, né, vamos supor, tipo 1, ele já tem
essa demanda imunológica aí um pouco mais afetada. E qual o tempo de recuperação para essas pessoas que já teve a chikungunya? Bom, Amanda, esse é um tópico que é muito grandão e foi um dos tópicos aí que abordou muito no meu mestrado. Então, as pessoas que a gente teve contato, né, principalmente as mulheres, como eu falei anteriormente, né, pelas notificações, elas procuram mais o sistema de saúde. As pessoas que a gente teve, contato, elas tiveram e relataram, né, de diversos questionários, que praticamente desde 2016 até o ano passado, 2019, elas sentiam dores ainda articulares. Então, algumas não sentiam antes e, pós a infecção viral, elas começaram a ter. Outras mulheres que já tinham, por exemplo, tendinite, ou, por exemplo, artrose ou artrite, já, digamos que inflamou um pouco mais isso aí. Então, elas começaram, assim, a relatar um pouco mais de dores. Então, não existe ainda na literatura um tempo previsto para que isso termine ou que vá se alterar um pouco mais tempo. O que acontece? Como essa doença ela foi de 2014, 2015, essas pessoas elas estão sendo ainda acompanhadas. Então, a cronificação da doença ela está chegando aí em 4, 5 anos, basicamente. E as pessoas ainda assim sentem, principalmente nas falanges, né? Então, falanges aqui nas distais, principalmente mulheres que sentem tornozelo e joelho. Então, essas são as das mais indicações aí, quando a gente aplica questionários, né? Resumido de dor, em que elas colocam os pontos, né, dolorosos e que sentem mais esse incômodo, tá? Mas não existe ainda, assim, na literatura um critério de quanto tempo ainda vai, né? Então a gente vê aí que as pessoas que desde 2015 a 2020 ainda apresentam essas dores. Então não tem como a gente ainda que afirmar isso. Agora é interessante que a gente comece a observar que as campanhas, né, principalmente do Ministério da Saúde, que a gente já vem aí há muito tempo para a questão do vetor, para diminuir a relação do Aedes, pode contribuir, né, para isso. E uma vez que essas pessoas ainda assim acometidas, elas trazem um problema para a saúde pública, né, em questão de investimento. Essas pessoas, às vezes, elas precisam de um tratamento, né, para fisioterapia. Então, vocês aí para as clínicas especializadas, né, seja até mesmo no atendimento particular para esse sujeito. Então, a gente consegue observar um pico bastante sobre isso. Sobre o tratamento com os exercícios físicos para essas pessoas que apresentam as dores nas articulações, o que você sugere? Bom, Amanda, vê, quando a gente fala para a questão de atividade em si, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, né, que aí a gente vê as recomendações gerais, elas não têm ainda especificado para a chikungunya, porque ainda é uma característica de uma doença nova. Então, os estudos que eles estão sendo pautados, né, estão sendo realizados aí para programas de intervenção, para a gente poder avaliar em relação a isso. No meu mestrado, no projeto geral, né, da chikungunya, a gente tentou e realizou, né, um programa de exercício específico para esse público. A gente fez uma série de avaliações com esses sujeitos, né, principalmente com mulheres. Então, o nosso grupo ele foi um grupo realmente só controlado por mulheres, né, no estudo em si. Então, a gente viu uma avaliação geral, física, de consumo alimentar, questão mais da fisiologia, né, para uma questão aí de pressão arterial, frequência cardíaca, né, utilizamos aí eletrocardiograma para ver a identificação, se tinha alguma alteração ou não. E daí a gente teve que fazer a montagem desse programa de acordo com duas recomendações, né? Uma recomendação da Sociedade Brasileira de Reumatologia, né, identificando aí as características semelhantes a pacientes que têm artrite reumatoide. Então a gente segue alguns componentes disso. Então exercícios aí com cargas, né, de leve a moderado, ou a depender do estado do paciente, né, de moderado a uma intensidade um pouco maior, mais elevada, mas essas características de serem, né, leve a moderado, moderado a intenso, vale muito pela condição do paciente. Se aquele indivíduo ele já praticava atividade física, consequentemente ele tem uma aptidão física um pouco maior. Então as condições para a gente poder, às vezes, aplicar um pouco mais de carga, né, da relação do processo de dor dele, ele consegue aí ser um pouco mais pautado para isso. As pessoas que não eram, né, que já eram sedentárias e que ainda assim apresentam já agora chikungunya, às vezes têm um pouco de dificuldade em realizar algum tipo de movimento. Então, principalmente na característica geral, trabalhar um pouco da mobilidade articular, trabalhar mais um pouco da flexibilidade, certo? E trabalhar a relação de força, né, uma vez para estabilizar essa articulação que está sendo aí acometida. Para a área de vocês, da fisioterapia, surgiu ano passado um artigo publicado para a identificação do método de Joseph Pilates. Então, eles acompanharam aí, durante 6 meses, né, mulheres que também foram acometidas por chikungunya, e eles fizeram as sessões, né, de Pilates
com praticamente, acho que foram 45 mulheres. Então, eles fizeram esse corte aí longitudinal de quase 6 meses e avaliaram também condições de força, de flexibilidade, de como é que estava a qualidade de vida dela, né, após a prática desse tipo de exercício. Né, e as alterações foram bastante positivas. Né, as mulheres aí apresentaram quadros de diminuição de dor, aumento de melhora da qualidade de vida, né, pelo questionário SF36, então elas apresentaram aí uma condição melhor. Enfim, a gente vê muito da relação da característica real do próprio exercício físico, né, como essa terapia de ordem não farmacológica, e não só cometido para o paciente que tem chikungunya, assim como todas as outras patologias. Então a gente vê muito estabilizado para isso. Vamos tentar ver mais ou menos aí se vai ter um programa realmente específico, que acho que é o que a gente quer publicar agora. Vamos tentar desenvolver isso aí, principalmente para esse público, e onde é que a gente vai poder atuar, né? Seja nas academias de saúde, né? Em parceria também junto aí com os profissionais da fisioterapia, que estão também envolvidos aí no processo da reabilitação de alguns desses pacientes que são, às vezes, de ordem mais severa. Então, no momento atual, a gente só tem isso para a prescrição de atividade. Professora, eu fiquei com a parte de tratamento, a parte de fase aguda e fase crônica da chikungunya. A fase aguda, os principais sintomas são febres muito fortes, intensas, muitas dores nas articulações, principalmente distais, certo? E muitos edemas nas articulações. A fase mais crônica é um pouquinho mais complicada. Febre em excesso, muita febre. Muitas dores articulares, dores muito fortes, porque pode até causar hipertrofia. E também a fase crônica pode acarretar na diminuição do tônus muscular, deixar o paciente acamado, dependendo do paciente, né? Como idosos e crianças podem ficar até acamados, né, nos hospitais, até ter uma reabilitação. O tratamento dos pacientes com chikungunya, ele pode ser dividido em vários tipos. Por exemplo, a parte eletroestimulação, se eu não me engano, a parte musculoesquelética, a parte osteopática, a parte a parte neuromuscular, a parte musculoesquelética e a parte de massagens, entendeu? Porque em questão de pacientes com edemas, a gente pode fazer massagens. Osteopata, né? Pacientes que podem ter hipertrofia muscular, que a gente tenta trabalhar o máximo para o paciente não ter. Mas se tiver, a gente tem que trabalhar com ele para não piorar o caso dele, né? A gente trabalhar com exercícios ativos, com exercícios de mobilidade, de ganho novamente de amplitude de movimento, entendeu? Para diminuir a dor e diminuir o edema e que o paciente não sofra de hipertrofia, né? Já que eles também podem até causar dificuldade nos movimentos, né? E é isso, a parte de tratamento é isso, professora. E de fase aguda, fase crônica, tá certo? Meu nome é Amanda Mirella, sou estudante de fisioterapia da Univisa e estou no 3º período. Vou entrevistar hoje uma paciente que contraiu chikungunya e ela vai falar um pouco sobre a experiência que ela teve. Começou com febre e no segundo dia muita dor no corpo, nas articulações, e a febre foi aumentando. Procurei a emergência hospitalar, onde eu fui atendida, fizeram uns exames de sangue para saber como é que estavam as taxas, me medicaram de emergência para passar as dores que eu estava sentindo, os sintomas do momento. Depois eu fui reavaliada e me passaram a medicação para casa para conter a febre, diminuir as dores e me passaram bastante repouso, para ficar em casa em repouso, e foi isso.
Uma semana depois, não tinha mais febre, não apareceu aquelas pintinhas vermelhinhas no corpo, só veio febre e dor nas articulações, fastio, ânsia de vômito e dores de cabeça. Foi quando eu procurei a emergência hospitalar, por conta desse sintoma. Fui medicada, passaram a medicação para casa, fiz o tratamento, mas as dores nas articulações permanecem. Elas não desapareceram até hoje. A febre passou no término da medicação, mas as dores nas articulações continuam. Falando agora um pouco sobre a prevenção desse mosquito, né, Aedes aegypti, o que causa o vírus chikungunya, é importante que as pessoas comecem a eliminar as águas armazenadas, que ficam paradas, águas paradas armazenadas, que podem ser em vasos de plantas, em pneus, em lagões de água, garrafas plásticas, ou até mesmo os recipientes pequenos que chove, por exemplo, chove, cai ali, fica armazenada aquela água ali. E é bom sempre estar fazendo a eliminação dessas águas para evitar o floco do mosquito Aedes aegypti, né? Que ele, como eu já falei, ele é o vetor, o principal transmissor do vírus chikungunya. Infelizmente, não existe nenhum tipo de vacina e nenhum tipo de medicamento que previna o vírus da chikungunya. A única forma que a gente pode fazer para se prevenir é mesmo com a higienização da nossa casa, no nosso trabalho ou ambiente que a gente habitue, e fazendo sempre a eliminação de água parada para eliminar o foco do mosquito.